Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal. Meu nome é Felipe Bellini e hoje nós vamos falar sobre as brincadeiras. Quem nunca brincou na infância, não é mesmo? Quem nunca jogou bola, brincou de amarelinha, correu no parque, inventou histórias? Quem nunca com um brinquedo criou um mundo completamente imaginário e divertido? Quem nunca recebeu diferentes amigos, crianças conhecidas e desconhecidas para brincar, para se atrever, para explorar? Imitando situações do dia a dia, fingindo ser adulto, fingindo as profissões. As brincadeiras são extremamente importantes e atentas e com uma característica própria de liberdade que nenhuma outra atividade social possui. Há quem diga que as brincadeiras são inatas aos homens. Há quem diga também que é típico do ser humano brincar, independente de idade, mas sendo mais visível na infância. As crianças usam das brincadeiras para se divertir, para explorar, para pesquisar o mundo. Mas as brincadeiras são, sem dúvida, um grande instrumento educacional para o aluno, para o pai, para o professor, porque a partir das brincadeiras elas compreendem o universo ao redor e passam a dialogar com esse universo e construir relações e construtos ao mesmo tempo em que desenvolvem corpo, intelecto e o social. Ao mesmo tempo que elas aprendem a interagir com as crianças, elas desenvolvem o ápice intelectual delas e desenvolvem o próprio corpo. É uma junção de alegria, liberdade e contentamento. Mas há quem diga, infelizmente, que a brincadeira não é um recurso pedagógico. Muito pela sua estrutura, talvez, a noção de caos que intimida. Mas não se engane, ela é sim. Vamos entender um pouquinho mais sobre essas brincadeiras, então. Algumas características pertencem às brincadeiras. Por exemplo, não existe um vencedor quando se brinca, porque a brincadeira ela é contínua. Diferente do jogo estabelecido por regras, o mais importante da brincadeira é a ação momentânea, o divertimento, a imaginação, a empolgação. A brincadeira, então, ela não tem final. Enquanto houver alguém motivado e interessado naquela atividade, ela vai existir. Ela persiste, inclusive, aos dias e aos encontros. Uma brincadeira continua sendo brincada em casa, no banheiro, na rua, no outro dia e no outro dia. Porque nesse mundo imaginário, a diversão vale a pena. E é isso que realmente conta para a criança. A brincadeira, ela pode ou não ter regras. Ela não possui uma evolução regular. Consequentemente, elas podem sofrer modificações de percurso. Isso quer dizer para a gente que o brincar se mostra para a criança, se mostra na criança, como uma atividade de desenvolvimento irregular. A criança brinca o tempo todo, nem sempre da mesma brincadeira, com diferentes pessoas. Na medida que entra um amigo na roda de brincadeira, sai e entra o outro e assim vai. Por isso, existe a liberdade na brincadeira. E essa liberdade se dá pela liberdade de regras. Pode ou não ter regras, mas eu posso modificar. Quando chega uma nova criança no grupo, elas começam a negociar uma nova interação, mesmo que na mesma brincadeira. Os participantes, a criança brinca sozinha, mas brinca com um amigo, brinca com o pai, brinca com o filho, com a mãe, com o irmão e assim todo mundo começa a interagir. E isso é bacana porque permite que a gente entenda esse instrumento, enquanto professores, enquanto pais, como uma ferramenta ímpar para poder produzir as nossas próprias atividades de divertimento com as crianças.
Então, existem os desdobramentos e o tempo, marcas próprias da liberdade da brincadeira. A brincadeira muda conforme outros aparecem e ela perdura enquanto for do interesse e do contentamento. Não é legal isso? É bacana a gente entender e conseguir enxergar, porque é aí, nesse cotidiano, nesse cenário, que a gente entende quais são, de fato, as primeiras experiências da criança. A criança, ela tem sim, enquanto bebê, as experiências de relação, de manipulação dos pais, de instintivamente aprender a se comunicar. Mas na medida em que ela nasce, ela precisa de um propósito. E o prazer é o que ela busca. O prazer de correr, o prazer de se divertir, o prazer de andar, o prazer de agradar ao outro. E na brincadeira a gente vai desenvolvendo todos os estímulos. Só que essas primeiras experiências, elas vão além. Elas são uma simulação da vida dos adultos. Uma simulação lúdica, infantilizada, mas na qual a criança começa a se colocar em cenários e mais cenários, imitando, fingindo, criando, com a absorção de elementos fantásticos, sim, mas com os elementos dela, do que ela vê, porque ela se projeta e assim ela vai aprofundando temas, discussões. E ela sozinha ou com as outras crianças, ela começa a criar os mapas mentais de resposta. Numa brincadeira simples como de bonecos, ela começa a pensar como eu devo interagir com ele, o que pode acontecer se eu fizer isso. E nessa coleção de hipóteses, ela se torna uma criança com um intelecto avançado, desenvolvida. Porque do típico do ser humano, as brincadeiras são, se não o maior recurso de aprendizagem, um dos maiores recursos. Tanto que Froebel vai dizer pra gente que a brincadeira é a aprendizagem com ou sem acompanhamento. Porque a criança está o tempo inteiro criando hipóteses, estimulando e simulando como seria. Se preparando nas alegrias e frustrações para o mundo que ela vai viver logo ali, adiante. E há quem diga que o que falta nos adultos em mundos temerosos é a falta de brincadeiras, a falta do riso, a falta da simulação divertida, a falta do debate. A brincadeira é cotidiana. E é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva no canal, comente aqui embaixo. Até a próxima. Tchau, tchau.